Olá, está entrando no ar o nosso sábado hoje, sábado sincero. Que a graça e a paz de Cristo esteja em seu coração, fluindo, vivificando essa esperança e essa graça da vida que se chama hoje, nesse tempo que é agora. E nesse momento agora aqui, quero agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui. E hoje quero compartilhar aqui da Boa Nova, né, com quem me ouvir, com quem passar aqui hoje. Eu quero estar trazendo algo para a nossa meditação e que a bênção venha estar fluindo em nossas vidas através dessa ministração que nós vamos ler hoje. No livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Versículo 44 é o que nós vamos estar meditando hoje em Atos 2, versículo 44. Tem uma bênção aqui para a nossa alimentação espiritual, né? Atos 2, 44. Fala sobre a reunião, né? A junção, a unidade, a comuna daqueles que creem, daqueles que confiam no Senhor Jesus, que estão juntos. É muito interessante essa passagem aqui de Atos, porque vou ler, né? Atos 2, 44, né? Ele diz assim, né? E todos os que criam estavam juntos. E todos os que criam estavam juntos. Como é que a gente medita na palavra, gente? Como é que a gente medita na palavra? É assim, você começa a ler e dá uma pausa. A pessoa que ela é só um colecionador de leituras, de livros, aquela pessoa que você pede informação sobre alguma literatura que ela leu, eu já li. Essa pessoa ela tem que ler apressado, porque ela colhe, ela acumula informações de literaturas, inclusive da Bíblia. Para ela a Bíblia é uma literatura legal e tal, e ela colhe informações, então ela tem que ler muito rápido. Agora, a pessoa que ela entendeu o propósito dos Salmos de número 1, que ele diz assim: bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Essa pessoa, quando ela abre, que ela vai ler, ela medita. A leitura meditativa, ela é diferente. Ela é muito diferente. Você medita, olha para a situação à sua volta, vê como é que é a experiência, a sua jornada, a existência, como é que é a sua realidade, a sua experiência. Por exemplo, eu encontro pessoas, tanto nas redes sociais, como presencialmente no meu dia a dia, e algumas passam tempo, né, a gente tendo uma conexão, uma convivência, um relacionamento, né, uma amizade, e também as pessoas também daqui do virtual também, né, algumas que não moram perto de mim, que não tem como eu ter acesso a elas presencial, então eu tenho acesso a ela virtual, por correspondência virtual, né, aquela coisa. E aí a pessoa conversando comigo, a gente conversa sobre tudo, porque minha mente está aberta para conversar sobre qualquer assunto de conversa. Mas a pessoa fala assim para mim, uma hora vem um assunto, ela fala assim: eu creio em Jesus, eu creio no Cristo, eu creio em Deus e creio no Cristo, como seu filho enviado, né? Eu creio. Aí eu escuto aquilo, o que é que eu vou falar? Poxa, eu também creio. Pego na mão da pessoa, dou uma saudação ali, aquela saudação de irmão, né? Irmão de fé. Shalom, Shalom Adonai, né? Paz do Senhor, eu também creio. Graça e paz, como dizia Paulo, né? Graça e paz, porque eu também creio. Aí, o que acontece? Como a gente fala hoje na nossa linguagem corporativa, né? Há um feedback. Você diz que crê, eu também digo que creio. Nós cremos. Pronto, aconteceu uma junção aqui. Jesus disse: onde estiverem duas pessoas que creem,
Esse crer das duas faz uma ligação, uma concordância. E aí o céu testifica. A atmosfera celestial testifica com o crer dessas duas pessoas. Ele sela, testifica. E aí quando isso acontece, aquele ambiente daquelas duas pessoas que estão juntas crendo, pode acontecer muitas coisas. Pode acontecer milagres, manifestações poderosas de fé, se as duas realmente estão crendo. E a prova desse crer não vai ser só no dizer que crê, mas realmente naquela junção. Primeiro tem que ter a junção, aquela unidade, aquela comunhão. E aí os sinais começam a se evidenciar. Às vezes a gente fala, está junto ali conversando, mas não tem uma comunhão sincera, verdadeira. Então o que acontece? A coisa fica meio assim que estéril, né? Não flui, a gente fala, semeia a palavra, mas parece que está sendo numa terra estéril. E aí, só Deus para julgar o que de fato está acontecendo. Agora, quando eu leio essa passagem de Atos, começo lendo o versículo aí que foi colocado, 44. E ele diz assim, isso foi logo depois, essa passagem, logo depois de uma experiência que aconteceu com os apóstolos, os discípulos, os irmãos que criam. Eles estavam todos juntos num quartinho alto chamado cenáculo. E diz que o Espírito Santo veio naquele lugar como um vento impetuoso. E eles ficaram cheios do Espírito Santo, aquelas pessoas. Os apóstolos, todo mundo que estava lá. Ficou cheio do Espírito Santo. Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. Então, eles receberam o Espírito Santo na vida deles. E aí depois desse receber o Espírito Santo, que agora é um novo tempo, né, o tempo do Espírito, muitos sinais começam a acontecer. E aí o apóstolo Pedro, ele começa ali a abrir a boca e vai falando. E ele vai falando a palavra, vai falando o que aconteceu com Jesus Cristo. Vai falando que se cumpriu, que estava escrito que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas. E ele vai falando que agora eles estão com o Espírito Santo. E aí muita gente que está escutando aquela pregação de Pedro, ele fala assim, e ele fala que como é que a gente faz para a gente obter isso também? Aí Pedro ensina como. Então diz que naquele momento várias pessoas que estavam ali receberam, se entregaram a Jesus, ao Jesus que Pedro estava pregando. E muitas foram ali batizadas nas águas. Os apóstolos batizavam essas pessoas. E é o que aconteceu. A comunidade deles começaram a crescer. Porque o que é interessante é que Jesus não estava ali mais com eles. Pelo menos não fisicamente, né? Não encarnadamente. Ele não estava ali como um homem. Olha, Jesus está ali, vai falar com Jesus. Porque antes era assim, quando Jesus estava, qualquer BO, vai falar com Jesus. Mas agora não tem Jesus. Jesus não está mais ali. A não ser pelo Espírito. A não ser o Espírito Santo está ali. Ele está na pessoa do Espírito Santo. E agora? Aí agora as pessoas vão falar com Pedro. Vão falar com João. Vão falar com Tiago. Vão falar com Filipe. Vão falar com Mateus. Vão falar com os que estão aí. Vão falar com Maria. Vão falar com Madalena. Toda a galera que está ali. E aí essas pessoas vão falando e vai tendo aquela troca, e daqui a pouco as pessoas já não estão mais tanto assim, aquela coisa de querer, cadê Jesus, como era, agora não, agora cadê Pedro? Cadê Madalena? Cadê Maria? E toda aquela comunhão acontece. E os discípulos, eles vão também passando aquela simplicidade que Jesus ensinou para eles, para aquela família que está crescendo. Então Jesus continua sendo adorado entre a família. Só que agora, como ele não está mais presente fisicamente, e a gente pensa assim, nossa, é o fim, Jesus não está mais presente, então acabou. Não, o contrário. Vai acontecer o que Jesus realmente queria que acontecesse. Tornar aquelas pessoas mais espiritualizadas. Porque se não tem Jesus, se não tem o homem, Jesus, para continuar falando no nome de Jesus, para continuar anunciando Jesus, para continuar sem Jesus estar presente, meu irmão, tem que ser espiritualizado. Tem que ser espiritualizado, ou seja, tem que crer. Ser espiritualizado é crer, e crer é ser espiritualizado.
Eu sei quando a pessoa diz que crê, eu creio. Não, creio. Então, e olha como é que é o crer deles. Eles estão crendo em alguém que foi morto, em alguém que não está mais entre eles. Eles estão crendo. Eles não estão crendo, não é em Pedro, não é em João, eles estão crendo em Jesus. Eles oravam, abençoavam as pessoas, curavam as pessoas em o nome do Senhor Jesus. Não era de Pedro, não era de João, era de Jesus. Agora vocês imaginam a cena, tenta imaginar, tenta se colocar nesse lugar. Eles falando no nome de alguém que não está mais ali, que morreu. E é por isso que a comunidade religiosa da época, os sacerdotes, inclusive era o Caifás que ainda estava vivo, eles vão procurar Pedro, eles vão prender Pedro e vão perseguir, e vão dar uma pressão no Pedro, falando que ele não deve mais falar no nome de Jesus. Não pode falar mais nesse nome. Por quê? Porque ele foi morto, ele foi crucificado pelos romanos, foi morto, acabou. Que insistência é essa em falar no nome de um morto? Por que eles falavam o nome de alguém morto? Porque geralmente hoje quando se fala o nome de alguém morto é assim, é o finado fulano, finado cicrano. Mas eles falavam de Jesus, do morto Jesus, de outra maneira. Eles até curavam pessoas enfermas pelo nome do morto. Mas por que que isso acontecia? Por que que havia todo esse fervor, esse avivamento em o nome do morto Jesus, do Senhor morto? Por quê? Porque na verdade eles estavam ali divulgando com aquela ação, aquela atitude, a ressurreição. A ressurreição. Eles estavam ali anunciando uma boa nova, e a boa nova era que a morte não era mais o fim. Não era mais o fim. Gente, se vocês imaginassem a alegria, o que contagiava Mateus, Pedro, Madalena agora, o que estava contagiando eles, Tomé, não era a questão só de falar de Deus, não, a questão que estava contagiando agora eles, porque se não tivesse acontecido isso, talvez eles nem estariam pregando Jesus, eles ficariam desanimados, eles iam, sei lá, não havia esperança, eles não teriam essa ousadia para poder anunciar Jesus diante de tanta opressão, de tanta resistência, de tanta retaliação. Além do Espírito Santo estar agora com eles, eles tinham testemunhado a ressurreição de Cristo. Eles falaram com Cristo, segundo os evangelhos, eles falaram com Cristo depois da morte. Depois da morte. Então, eles estão seguindo instruções de um homem que morreu, mas que depois que ele morreu, eles viram ele. Eles estão seguindo instruções. E aí agora o que acontece? Porque mesmo eles vendo um morto ressuscitar, Deus viu que isso não era, segundo o texto aqui, Deus viu que isso não era o suficiente para eles encararem as coisas que ainda que estavam por vir. As perseguições por causa disso. Então, Deus disse, vocês vão receber o mesmo Espírito que havia em Jesus. Vocês vão receber a mesma unção, o Espírito, o óleo do Espírito que havia na cabeça de Jesus. Vai estar em vocês, vai estar em Pedro, em Maria Madalena, em Mateus, em João, em André. Vocês vão receber. Vocês têm que receber para vocês terem a coragem que Jesus tinha. Isso é crer. E para vocês também terem o amor que Jesus tinha. E para vocês viverem e adorarem a Deus como Jesus adorava. Crer como Jesus cria. Viver como Jesus vivia, partilhar a vivência da vida no dia a dia, como Jesus fazia, porque aquilo era no dia a dia, aquilo não era uma coisa só de final de semana, feriado, dia santo, não, aquilo era o estilo de vida deles, era o cotidiano, era diante das tarefas, das demandas diárias, do dia a dia. E as pessoas olhavam para eles e percebiam que aquela comuna tinha algo diferente. E a diferença era Cristo, através do Espírito Santo. Agora, o que é tremendo, e quando eu estava meditando nessa passagem, chegou e disse aleluia, é quando ele fala assim, todos que criam. Eu chego para a pessoa e pergunto assim, você crê? Ele, creio, beleza. Aí eu falo assim, olha, às vezes a pessoa mora, como tem pessoas aqui que moram em outro estado, né? Não mora no mesmo bairro que eu, na mesma cidade, no mesmo estado. Mas estão aqui comigo. O que faz a gente estar aqui? Primeiro, claro, tem a tecnologia que está facilitando isso, esse meio de acesso aqui, até porque senão a gente não estaria aqui. Mas aí o que é outra coisa que faz a gente estar aqui? O crer, gente. O crer.
Não adianta a pessoa falar assim, eu conheço pessoas que falam assim, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, beleza. E aí ela fala assim, eu creio em você, eu gosto de você, ainda fala que gosta de mim ainda, eu gosto de você. Aí eu falo, olha, pois nós vamos ter uma oportunidade hoje pra gente estarmos juntos hoje, numa live, hoje o Sábado Sincero, por exemplo, vamos lá, você vai o que lá no Sábado Sincero? Eu vou compartilhar a boa nova do Evangelho, eu faço isso, eu compartilho a boa nova do Evangelho, Vou falar de Cristo, vamos estar em torno da mesa falando, anunciando Cristo. Tem coisa melhor do que isso? Principalmente nesse feriado, tem coisa melhor, gente, que anunciar Cristo? Para os que criam, para os que creem, né? E a pessoa falou, pelo menos com a boca, a gente diz cada coisa hoje, o pessoal diz cada coisa, promete cada coisa. Às vezes a pessoa fala uma coisa inconsciente, né? E eu já vi pessoa falando assim, ó, eu creio em Jesus Cristo, sabe? Mas eu creio assim na minha solidão. Esse negócio de irmão, de a paz do Senhor, irmão, de comunhão com o irmão, eu não quero isso. Eu quero a distância. A minha crença, o meu crer é muito assim, solitário. É só eu, Jesus e mais ninguém. Essa pessoa está um pouco equivocada em relação ao Evangelho. Está um pouco equivocada. Inclusive, alguns já falaram para mim que eu ensino dessa forma. Eu disse, não, você não entendeu como eu ensino. Eu estou ensinando, na verdade, o que está aqui na literatura bíblica. Né? E o que está dizendo aí na Bíblia? Está dizendo que todos os que criam estavam juntos. Eles estavam juntos, gente. Aí às vezes a pessoa fala, eu creio. Mas está separado. Está separado da comuna, está distante. Ou ela está passando por alguma situação, né, algum deserto, né, espiritual, na fé, alguma coisa, né, está acontecendo. Mas não sei bem se realmente esse crer está condizendo aqui com o crer bíblico, né, com o crer bíblico. E olha que eu estou citando aqui Novo Testamento, Atos, logo que o Espírito Santo desce, Jesus morre, ressuscita, começa aquela era dos discípulos, dos apóstolos, do Espírito Santo. E nós estamos vendo como é que acontece na prática. E o Evangelho está mostrando, todos os que criam estavam juntos. Já pensou, você está lá no meio daquele tempo lá dizendo que crê em Jesus, e você está ali separado da comunidade, separado das pessoas, está lá no meio na época, né, segundo o texto, lá no meio dos romanos que conspiravam violência contra a fé de Cristo, né, o povo de Deus. E aí você está ali perdido naquele meio. Só para dizer assim, não, é porque eu creio solitariamente, o meu crer é solitário. Não precisa se preocupar, não precisa se esforçar. Não precisa se esforçar com a questão da solidão, não, porque ela vai vir, não se preocupe não, que isso já faz parte do pacote. O que a gente deve fazer é aproveitar enquanto tem irmãos perto da gente. Aproveitar enquanto tem pessoas que estão querendo ali partilhar no dia a dia a comunhão, gente. Isso é saudável. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha, quando eu percebo que tem alguém que quer ter comunhão comigo, quer se corresponder, quer, né, tá ali com o coração aberto para ter comunhão, isso é tão bom. E às vezes a pessoa está ali falando para você que ela crê do jeito que você crê. Só não quer estar junto. Só não quer estar junto com você. Quando a gente se reúne aqui, a gente está se reunindo como igreja, como irmãos, como corpo de Cristo. Isso aqui é a igreja na prática, que estamos nos reunindo para ter comunhão. Uma das coisas que a igreja fazia era a comunhão para compartilhar o Evangelho, a palavra. Porque isso nos fortalece, nos edifica. E às vezes a pessoa está ali dizendo que está fraca na fé, e ela tem uma oportunidade como essa de se fortalecer. E a pessoa não quer. Então talvez o crer dela está passando por algum deserto. E às vezes você encontra uma pessoa dessa. E eu até digo, se você encontra, não espera, não perde tempo não. Não perde tempo falando para essa pessoa um dia estar aqui. Seja a igreja lá com ela. Já faz. Por isso que é importante a gente ser igreja de verdade. O que a igreja faz? Faz uma oração. Faz uma oração por ela ali. Ora com ela e ora por ela. Né? Primeiro ora por ela que ela está precisando. Depois ora com ela. Comunhão, gente, na prática. Na prática, igreja não é teoria, viu? Igreja é uma experiência, igreja é prática. Igreja é praxis. Igreja é uma coisa que acontece. Não é uma coisa que fica se falando, filosofando. Bora filosofar sobre igreja. Não, igreja é uma vivência do dia a dia.
Está acontecendo sempre onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo para conversar sobre Cristo. Ali está acontecendo na praxe uma igreja. Igreja, é isso. E aí um ora, o outro louva, o outro conversa, o outro conta uma experiência, conta um testemunho. E uma coisa também na igreja. A última palavra, sempre quem dá na igreja, é Cristo. É sobre Cristo. Não é sobre a vida de fulano, de cicrano, não é sobre problemas e mais problemas, só problemas, não. Você pode até contar um problema, mas a conversa não vai terminar com aquele problema. A conversa termina com o nome de Cristo sendo glorificado, orado, louvado. É o nome de Cristo. É Cristo. Às vezes as pessoas falam que é igreja, vão conversar, a conversa, meu Deus, não tem nada a ver com Cristo. O nome de Cristo não é louvado naquela conversa. Se fala de tudo, né? Fala-se dos problemas, fala-se das dores, mas falta louvar, glorificar o nome de Cristo, né? E não precisa ser um sacerdote, né? Um sacerdote instituído, denominado, para que isso aconteça. Basta ser um filho de Deus. Basta ser uma filha de Deus. Quando se é um filho de Deus, uma filha de Deus, você consegue falar do seu pai tranquilamente, consegue orar pelo irmão, você tem amor pelo irmão, e o que vai fazer você orar pelo seu irmão não é um título religioso, eclesiástico. O que vai fazer você orar pelo seu irmão é o amor de Cristo, é o amor que está movendo você pelo Espírito Santo. Aí você é impelido, você começa a ter compaixão ali, e essa compaixão te leva não só a dizer que tem compaixão. Essa compaixão te leva não só a dar um abraço, ou a elogiar a pessoa, falar que gosta dela, que ama ela, ou a escutar ela contando 2 horas o problema dela. Não, essa compaixão, ela faz você assim, calma aí, para aí, agora deixa o Espírito Santo entrar em cena. Deixa o Espírito Santo entrar em cena através da minha vida, porque eu sou templo do Espírito Santo. E a pessoa, como assim? Deixa eu orar por você agora. Aí muda, toda a atmosfera muda, porque um filho de Deus se manifestou ali como instrumento de Deus para ser usado pelo Espírito Santo. E começa a oração. Aí alguns vão perguntar, você agora é isso, é aquilo? Não, eu tomei posse da paternidade, da filiação com meu pai. Eu sou filho de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso orar por você agora. Eu posso orar por você agora. Eu posso anunciar o evangelho aqui agora. Porque sai da minha boca o que está cheio no meu coração. Então, gente, esse texto, ele é maravilhoso. Esse texto, ele é maravilhoso quando ele fala: todos os que criam estavam juntos. Toda pessoa que crê nesse Cristo aqui, o Cristo da igreja, ela sente um anseio por estar junto com outros irmãos. Não é uma questão só de ver os amigos, não é uma questão só de amizade, porque a gente tem amizade com pessoas que nem creem em Cristo, nem crê. Mas é uma coisa é quando eu estou com colegas, amizades de pessoas que não creem em Cristo. Outra coisa é quando eu estou com aquelas que creem em Cristo, que confessam publicamente. É muito bom. É maravilhoso para o meu espírito, para a minha alma, é edificante, é espiritualizada, a minha fé aumenta, a minha fé fica renovada. É tão bom a gente encontrar um irmão que a gente conversa aqui um assunto e ele conversa de volta, porque nós temos uma concordância sobre o assunto. Eu gosto de Cristo, ele gosta de Cristo. Eu falo sobre Cristo, ele fala sobre Cristo. É tão maravilhoso, gente. Eu amo falar de Cristo e a pessoa também ama falar de Cristo. Então, 2 pessoas que amam falar de Cristo se encontraram. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, gente. Isso é a igreja. Essa comunhão é maravilhosa. E a falta disso também faz a nossa alma sentir até uma certa tristeza. Porque a gente ama isso. Foi assim que Cristo organizou a igreja dele. Irmãos tendo comunhão. E aí esse texto fala: todos os que criam estavam juntos. Irmão, os que creem, eles querem estar juntos. Anota essa palavra já aí, tá? Os que creem, eles querem estar juntos. Se eles estão crendo no mesmo crer, eles querem estar juntos.
É claro que eles não vão estar sempre juntos, porque às vezes vão acontecer coisas, até aqui aconteceu coisas que separaram esses irmãos. Mas, naturalmente, segundo a natureza, a nova natureza, se não está tendo nenhuma perseguição, se não está tendo nenhuma retaliação, se não está tendo nenhuma missão, o que eles vão querer? Vão querer estar juntos. Vão querer estar juntos. Sempre que der, nós vamos poder estar juntos. E é isso que é complicado. É quando dá para estar juntos e alguém não quer estar junto. Quando a gente vê isso, a gente vê que está tendo uma coisa que está saindo um pouco, né, gente, da instrução bíblica. Está saindo um pouco. Não adianta tentar passar a mão na cabeça, porque se podemos estar juntos, nós que cremos, e não estamos, tudo bem, quando não se pode é outra coisa. Não, fulano tá fazendo missões, está lá na África, né, tá lá na Cuba, tá lá não sei aonde, fazendo missões. Vamos orar por ele então, vamos orar por essa pessoa que está fazendo missões. Ou então, não, tá no hospital, tá enfermo, né, tá preso, sei lá, são N situações. Mas não, cadê o fulano? Não, ele está crendo ainda? Está crendo, e por que não está aqui? Está doente? Não, está em missões? Não, e por quê? Porque não quer. Porque não quer. E ele está crendo ainda, no mesmo Jesus que a gente. Ele diz que está. Eu, por exemplo, eu já tive que me afastar de alguns ajuntamentos que eu já participei, que lá dizem que crê em Jesus. Eu até acredito, porque eu já participei e eu via que lá a gente orava, louvava, se abraçava, se amava. Mas chegou um momento, e isso aconteceu, e acontece isso também na Bíblia com alguns irmãos, que o ajuntamento que eu me ajuntava, né, alguns que se tinham lá como principais, né, da liderança, me colocaram para fora, me colocaram à margem, disseram que não dava para me continuar ali, por causa do meu jeito, que, sei lá, chegou um tempo que o meu jeito não agradou aquelas pessoas e que não era para me estar mais ali. Aí nesse caso, você se levanta da mesa, né? Quando a mesa ela não está mais servindo amor para você, não fique mais nessa mesa. Não vai fazer o que numa mesa que não te serve mais amor? Não fique mais nessa mesa. Não dá, né? E a pessoa, porque por mais que você fique, porque no meu caso eu só saí quando o próprio grupo falou que eu tinha que sair. Saí dali, né? Aí eu saí. Ainda bem que Deus, Jesus, continua. É por isso que eu estou anunciando aqui Cristo. E eu poderia, devido a essa minha experiência, eu poderia me revoltar aqui e começar a motivar você a não querer se reunir, a não querer, como dizem, a não querer se congregar. Só que eu não posso falar isso. Eu não posso. Se eu sou um anunciador da Bíblia, da palavra, se eu amo a Bíblia, eu não posso forçar o texto a dizer o que o texto não está dizendo, né? Pelo contrário, o que o texto está dizendo aqui é que os que criam, eles estavam todos juntos. Eles estavam juntos, gente. E eu sei que também existem outras pessoas que creem no mesmo Jesus que eu creio, no mesmo Deus que eu creio, só que elas não estão comigo, não estão juntas comigo. Mas elas estão juntas com alguém. Elas estão em outro aprisco aí. Mas elas estão juntas, elas estão se reunindo, elas estão se ajuntando, elas estão se congregando. Por quê? Porque isso é a didática do corpo, gente, da igreja. A didática da igreja é se ajuntar. A gente se ajunta, né? Em casos de exceção, a gente às vezes vai passar por algumas solidões, alguns exílios, né? Como o próprio apóstolo Paulo passou, né, por isso. Às vezes acontece. Geralmente esses que passam por isso, não porque querem, mas porque são de alguma maneira assim forçados a passar por isso, esses são pessoas, eu vou até falar assim, que Deus tem algo muito especial com eles. São pessoas que têm um chamado muito profundo, como o caso do apóstolo Paulo. Porém, a regra, eu falei que dá exceção, né? A regra é que os que creem estão juntos, se ajuntam. E como eu digo, tem pessoas que não estão juntas comigo, apesar de crerem, mas elas estão se ajuntando com alguém. Elas estão juntas. E é isso que é importante.
Aqui eu não falo isso para querer dizer que você tem que se juntar comigo para ser validado a sua crença, o seu crer. Não. Você tem só que se ajuntar. É como também a mesma coisa. Você também não pode me validar, dizer que se eu não me ajunto no seu ajuntamento, eu não creio. Eu não creio no mesmo Deus que você. Não. Não. Senão não estaria nem falando isso aqui. Seria uma contradição do que eu estou ministrando, da mensagem que eu estou pregando. Pelo contrário, eu reconheço ajuntamentos e ajuntamentos. Existem apriscos e apriscos. Mas o pastor é só um. É Cristo. Claro que ele levanta homens, irmãos, com um chamado, com aquele dom para se doar, para servir aos irmãos, à comunidade. É como eu estou aqui também, me doando também, trazendo esse ensinamento também. Mas é isso que eu digo. Às vezes tem pessoas que já estiveram comigo e não estão mais, mas elas estão se ajuntando. Por isso que eu digo, eu pergunto, às vezes quando eu pergunto para uma pessoa que já esteve comigo, eu não pergunto assim, você quando é que você vem estar comigo? Eu não falo assim. Eu falo assim, você está se ajuntando aonde? Está se reunindo aonde? Você não crê no Cristo que eu creio? Creio. Está se reunindo. Eu estou indo ali com os irmãos. Então está tudo bem. Está tudo bem. Não se acanhe, não fique constrangido. O importante é isso. Você está se ajuntando com os irmãos? Estou. Tá certo. De repente não dá mais para se ajuntar comigo. Não dá para participar da comuna aqui que eu participo. Tudo bem. O bom é que você está se ajuntando em algum lugar que eles estão louvando a Deus também, que Cristo é o cabeça também, que Cristo é o principal ali, a chave hermenêutica, Se a mensagem lá é cristocêntrica, Cristo é o centro, então tá tudo, que bom, glória a Deus, aleluia. Claro, a gente como ser humano, e pelo fato às vezes, da pessoa já ter no passado se ajuntado com a gente sente aquela saudade, a gente às vezes sente aquela vontade da pessoa estar com a gente, mas é por isso também que é importante amadurecer nesse processo e entender uma coisa, que às vezes, na maioria das vezes, pessoas que vão estar com a gente em uma temporada, em outras não estarão mais. Não estarão. E às vezes até com pessoas da própria família. E o que é que eu faço? Eu prossigo. Nessa hora sim, você tem que focar a sua chamada, você tem que focar o seu chamado, você tem que focar a sua jornada pessoal, para que você não se perca olhando para os outros, não se perca se apegando aos outros, se apegando a alguém que já esteve muito próximo de você, mas agora, nessa temporada agora, não está. Então que isso fique claro. Você tem que estar consciente, tem que estar lúcido para isso, tem que estar cônscio que agora aquela pessoa esteve comigo naquela temporada. Naquele tempo esteve comigo, agora não está. Mas ela está ali com outros irmãos, está se reunindo, está se ajuntando lá. Então o que eu faço? Deus abençoe, amém. E eu foco aqui na minha jornada. Eu foco na minha. Gente, porque se eu não focar na minha jornada, se você não focar na sua jornada, fica difícil. Gratidão, Eslânia. Gratidão. Deus abençoe aí, tá certo? Que bom. Glória a Deus. Mas é isso, né? É focar na nossa jornada, né, gente? Focar na nossa jornada. Porque não dá, gente. O apóstolo Paulo ele dizia assim, deixando as coisas que ficaram para trás, eu vou avançando para o que está diante de mim. Não adianta. É como questão de relacionamento, né? É como a questão de relacionamento. Já pensou? Você já teve um tempo que você estava com uma pessoa, se relacionava com uma pessoa. Só que agora, nesse tempo, essa pessoa está mais distante de você, não te procura mais, está mais fria, não está mais aquela coisa, aquela coisa mais amistosa. Aí o que você vai fazer? Você vai ficar ali impregnado na pessoa, forçando a barra? Eu estava até vendo esses dias aí, talvez você viu também, noticiário, de uma pessoa que, não sei, eu acho que era uma questão de ciúmes, não sei, eu não vi, eu só vi assim por terceiros, E aí diz que aquela pessoa tirou a própria vida, tirou a vida lá da família, dos filhos no caso, por causa de uma questão, de um rompimento de uma relação que não estava mais dando certo. Aí a pessoa não aceita aquilo, é inconcebível, eu não aceito terminar comigo. Meu Deus, não aceito terminar comigo. Irmãos, a gente tem que começar a parar com isso e começar a evoluir. Perceber uma coisa. Mas a pessoa disse que me amava até na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, até que a morte separe, amém. E a gente está vivo ainda, a pessoa já está querendo se separar.
Então ela mentiu naquele dia que ela disse que me amava, que ela jurou no altar que me amava, ela estava mentindo, ela estava inconsciente, talvez ela estava consciente quando ela disse que lhe amava assim. Agora, é porque te ensinaram que esse amor que a pessoa declarou para você, ele tem que ser eterno. O amor, eu acredito que o amor seja eterno, mas amor entre seres humanos, homens mortais, ele começa a tomar novas versões. Ele é tipo uma metamorfose, ele toma novas formas. E vai chegar alguns momentos que a forma daquele amor que alguém jurou por você é outra forma. E é uma forma que você vai interpretar como acabou então, né? Porque a pessoa não quer mais nem ligar para você, não quer mais estar perto de você. Quando essa forma chegar, se prepare. Não fique com ódio da pessoa porque ela não quer mais estar com você. Entenda que essa questão do amor, ela é um chamado para a liberdade. Um espírito indomável. O amor não tem a ver com prisão, com se apegar a alguém e não soltar mais. Isso é obsessão, isso é doença. Isso é carência afetiva, carência emocional, não é amor não. Não confunda amor com carência afetiva, não confunda. O amor solta. Na verdade, o amor, ele ama tanto a liberdade que às vezes quem ama você às vezes pensa até que a pessoa nem te ama. Porque ele foi ensinado para nós que quem ama tem ciúmes. Quem ama é ciumento. Quem ama é que nem aquela canção antiga lá do Traje a Rigor, né? Eu me mordo de ciúmes, né? A pessoa pensa isso, né? Pois é. Mas uma coisa, né, gente? É por isso que eu digo, eu gosto de uma palavra de um sábio que ele diz assim: nós não tropeçamos nas grandes pedras, mas nas pequenas. Às vezes o que nós estamos vendo aí é só um efeito de uma causa maior. E todos nós estamos sujeitos a muitos efeitos alarmantes, escandalosos, surpreendentes. Porém, enquanto estamos de pé, pelo menos aparentemente de pé, tudo bem com a gente, moralmente tudo bem, saudável, nós devíamos nos reunir, estarmos juntos, porque a reunião dos que creem é isso. Para a gente, estar ali se fortalecendo, consolando, exortando, disciplinando. Porque é nessa reunião que acontece a prevenção. É nessa reunião que acontece revelação. É nessa reunião que acontece arrependimento. É nessa reunião que acontece confissões de pecado. É nessa reunião que a gente lava a roupa suja. É nessa reunião que acontece nossa terapia. Está faltando isso. É nessa reunião. Agora cadê? Não teve reunião. Não teve reunião, não teve conversa, não teve comunhão. Aí a cabeça fica ali só trabalhando, pensando um monte de loucura, né? Pensando um monte de loucura e não conversa com ninguém, não compartilha nada, não vem para a luz. Está ali nas sombras. Venha para a luz. Às vezes a pessoa não quer ter... Eu me lembro que uma vez, engraçado isso, né? Eu pregava num espaçozinho, numa comunidade bem pequenininha. Né? Espaço de amor, inclusive. Não. E eu pregando ali, e aí uma vez uma jovem passou na frente, e aí eu estava um dia lá e falei assim, vem pra cá assistir uma reunião com a gente. E ela falou assim, olha, eu creio também, viu? Eu creio, melhor ainda, vem então, vai ser melhor. Aí ela, não, mas eu vou ali em outra igreja, assim, uma igreja que é bem grandona. Eu falei assim, que bom, quanto maior, mais luz, né? Só que olha só o que ela me disse, ela disse assim, não, eu gosto de lá, sabe por quê? Eu disse, por quê? Porque lá eu sou só mais um, eu sou um rosto na multidão. Eu chego lá, eu sento lá no fundão, ninguém fala comigo, ninguém me incomoda. Eu assisto ali a reunião, a palavra, termina, vou-me embora, ninguém fala comigo, ninguém sabe quem eu sou, sabe do meu endereço, onde eu moro, vou para casa. Chego em casa, digo para minha família que eu fui assistir a reunião na igreja. E pronto, já fiz minha obrigação religiosa, vou para o céu, tá tudo bem, amém. Olha só, esse era o entendimento da pessoa. E eu disse assim, e por que você não vem aqui nessa reunião que eu estou ministrando aqui no espacinho de amor? Aí ela falou assim,
É porque aqui é muito pequeno. Aqui não tem como eu me esconder, aqui não tem como eu escapar. Nossa, se eu chegar aqui, eu vou ter que ter comunhão com vocês. Você tem que olhar na sua cara, porque não tem como me esconder. Aqui não tem fundão aqui. Aqui já entra, já te encara, já tem que conversar com o pastor. E eu não quero ter essa ligação direta, sabe? Eu não quero. É por isso que quando eles falam assim, ó, todos os que criam estavam juntos. Essa questão, e também tem que ficar claro isso, não é uma questão de você ir para um local e ficar lá no fundão. Não é uma questão de você ir para uma cátedra e ser mais um na multidão. Porque tem pessoas que fazem isso também. Elas não estão entendendo, estão perdidas na multidão. Quando ele fala, todos os que criam estavam o quê? Juntos. Essa palavra junto aí fala justamente o que essa moça aqui estava querendo fugir. Ela ia para um local espaçoso, que tinha muita gente, só que ela não estava junta com aquelas pessoas. E isso é possível. É possível você estar num lugar que se chama igreja, ter uma religião e não estar de fato tendo comunhão ali, espiritual com as pessoas. É possível. É possível você ir para uma reunião xamânica, para uma reunião budista, para uma reunião, sabe, seja lá o que for. Uma reunião com um guru, uma reunião evangélica, uma missa católica, e você está ali naquele aglomerado e não participar de fato da cerimônia espiritual. Porque a cerimônia se torna secreta. E você está ali, e como você não está no mesmo espírito daquela comunhão, você não absorve o espírito da unidade que está fluindo ali. Você não absorve. Você está lá, mas não está participando do que está, da energia que está ali sendo transmitida, liberada. Você não participa da vibração espiritual. É como aqui. Aqui às vezes as pessoas entram aqui na live, aqui dão uma olhada, sai tudo aquela coisa, outros entram e tal, vê quem é que está falando, se é feio, é bonito, sai também. Mas a pessoa não capta o espírito do que está sendo liberado aqui. Ela não capta. Ela não absorve, ela não sabe, ela não entende a vibração do que é liberado aqui, o teor da essência que está aqui por trás das palavras. E às vezes ela também não está nessa fome, ela não está na mesma frequência que está sendo mentoreado aqui. Ela não está. Então, alguns vêm aqui por admiração, outros me acharam legal. O problema é que quem me acha legal hoje, amanhã não vai me achar legal, né? Sempre tem isso, aí muda. E eu não posso me apegar a isso, eu não posso me apegar a admiradores, a tietes. Eu não posso me apegar a pessoas que ficam ali, as legendárias, as coisas. Não posso me apegar a isso. Porque eu sou anunciador do evangelho, gente. O que eu amo é o evangelho. O que me capturou, o que me chamou, e o que é o cerne da minha vida é o evangelho, não tem outra coisa. É o evangelho, simplesmente o evangelho. É. Por isso que a gente começou essa live aqui lendo Atos dos Apóstolos, essa passagem. Então que fique claro essa questão do ajuntamento. Aqui não é só sair de casa e ir para um ajuntamento. Tem gente que faz isso e pensa, não, amanhã é domingo, amanhã eu vou para o ajuntamento. Mas se você vai para o ajuntamento sem entendimento, e qual é o entendimento? O entendimento do crer. O crer nos leva a essa comunhão compartilhada com os irmãos. O crer nos leva a isso. Estou falando aqui de crença, só uma crença. Estou falando aqui do crer do Cristo, crer no Cristo. Ele leva você a uma fraternidade, a um altruísmo com os irmãos, a uma comunhão. E sabe o que é tremendo? É quando você vê no seu irmão Cristo. Você olha no outro irmão Cristo. Você vê na sua irmã Cristo. E a sua irmã vê em você também Cristo. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Uma vez uma pessoa disse isso para mim. A pessoa disse assim, eu amo o Cristo que está em você. A pessoa falou isso. Ela disse assim, eu amo o Cristo que está em você. Eu me lembro que uma vez a minha irmã mesmo, minha irmã biológica, né? Minha irmã mais velha biológica. Teve uma vez que eu estava fazendo uma missão e naquela noite eu dormi na casa dela, na casa da minha irmã. E aí eu dormi ali, tinha uma rede, né, ela botou na sala, e eu dormi naquela rede ali, naquela sala. E naquele período eu estava num propósito de jejum. Eu estava bem magrinho, né? O pessoal fica muito apavorado quando eu estou magro, né? Estava num propósito de jejum, estava bem magrinho. Aí eu me lembro que quando ela ficou ali, ela falou, se quiser apagar a luz, eu disse, tá bom. E aí ela sempre tinha aquela coisa de levantar, né, olhar os filhos dela e olhar a casa lá.
E aí quando foi pela manhã, depois ela falou comigo, ela disse assim, depois ela fez o café pela manhã, ela falou assim pra mim. Aí disse, rapaz, quando eu te vi, e eu tinha uma sandália, gente, uma sandáliazinha que era tipo uma alparcatazinha, sabe? Aquelas sandáliazinhas assim, talvez você já viu, aquelas tipo artesanato, assim. E botei minha sandália assim abaixo da rede, né? E eu tava usando uma calça social bem folgada. Eu dormi com aquela calça social folgada e tal. E aí eu sei que ela disse que me viu dormindo. Ela disse assim, rapaz, eu fiquei tão alegre ontem com você dormindo aqui na minha sala. Eu disse, porque quando eu olhei para você dormindo na minha sala, eu vi como se fosse Cristo. Cristo dormindo aqui na sala da minha casa. Aí eu olhei assim, eu disse, rapaz, é sério? Eu tô tão crucificado assim. E ela falou assim, tá, você tá. E eu tava no propósito de jejum, né? Eu tava bem magrinho. O pessoal tava até pensando que eu tava doente, né? Nadinha, era só a consagração mesmo. Propósito de jejum. Na verdade eu tava muito saudável. Gente, começando a cair uma chuva aqui. Aleluia, glória a Deus. Chuva maravilhosa. Então, deixa eu ver até que horas são aqui. Pra gente já ir pros finalmente. Tá perto de acabar já a live, né? E eu ia ler mais, né? Inclusive foi botado aqui, ó. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Olha que coisa linda. Isso é comunhão, gente. Isso é igreja na praxis, viu? Igreja na praxis é isso. Tinha essa comunhão. Comunhão, o pessoal chega, cadê Pedro? Cadê João? Cadê? E quando olhavam para Pedro, viam Jesus. Quando olhavam para João, viam Jesus, sabe? Aquela comunhão maravilhosa acontecendo. Esse é o espírito da igreja. Igreja é isso. Esse é o espírito da igreja. E Atos, eu gosto muito desse livro, porque ele deixa muito claro como é que é essa comunhão na prática. É Atos. Você vê acontecendo a coisa ali. Maravilhoso. Né? Então tá aí. Os irmãos em comunhão estavam juntos, né? Estavam juntos. Deixa eu ver aqui. Eles ficavam juntos, né? Todos os que criam ficavam juntos. Tá aí, ó. Ah, e diz mais, eles estavam tão apaixonados, gente, tão cheios do amor, que eles vendiam os bens materiais, ofertavam nos irmãos, ofertavam. Às vezes, é engraçado, tem pessoas que me escutam pregando, e aí fala nada, aquela coisa. Aconteceu um dia, a pessoa me escutando pregando, fala nada, aí depois, do nada, a pessoa aparece assim. E às vezes a pessoa pede algo, né? Algo material, né? Eu falo isso, irmãos. Olha, a gente já temos aqui uma prioridade. Jesus disse assim, ó, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ele fala isso como uma metáfora para explicar a prioridade aqui do nosso ajuntamento. Né? A prioridade são as necessidades dos nossos irmãos, da nossa comuna. Então, às vezes a pessoa às vezes até vai para uma outra comuna aí, mas a pessoa está lá, mas não está realmente junta com as pessoas. Aí vem pedir para outra pessoa, vem pedir para mim, às vezes. Eu disse, ô irmão, não é assim que aqui funciona. Né? Não é assim. Fica aqui, assiste as lives. Conhece os irmãos aqui, os nossos poucos irmãos que tem com a gente. Vamos ter uma comunhão. Por quê? Porque, olha, quando fala que aqui os irmãos vendiam os seus bens e ofertavam, não pense que isso era um sacrifício para eles, não. Mas também não pense que isso era uma pressão, era uma imposição. Isso aqui era fruto de amor. Isso era fruto de amor, era muito amor envolvido, gente, ali. Era amor, eles tinham amor por aqueles que estavam quê? Juntos. Aí às vezes a pessoa fala assim, o irmão fala de amor aí, mas eu estou querendo que ele me dê um dinheiro e ele não me dá um dinheiro. Que amor é esse? Ô, irmão, pensa assim não. Pensa assim não. Vem estar juntos com a gente, vem ficar junto. E aí, eu gosto de dizer isso, é uma frase que eu ouvi um pai dizer isso para o filho dele, falava assim, meu filho, se você precisar de um teto, eu estou aqui disponível, venha para cá. E o que eu comer, você vai comer. Onde eu dormir, você vai dormir. Isso é comunhão, gente. Isso aqui também não é exploração também, não. Porque às vezes as pessoas veem as pessoas falando de Jesus, falando de amor, aí ela pensa que o povo é tudo bobo, né? É por isso que tem pessoas que falam assim, eu não quero falar de Deus não, porque as pessoas que falam de Deus são bobas, são ingênuas. Não, para com isso. Nosso foco aqui é o reino. Nosso foco, na verdade, é o reino. E renda que entra, dinheiro que entra, essas coisas, a gente investe no reino.
na melhoria, no sustento, na sustentabilidade do reino, dos irmãos que se colocam disponíveis para o reino. É isso que a gente faz, certo? Aí a pessoa não está disponível para o reino, a pessoa está até em outro reino, aí só que ela está se dando mal no outro reino, aí vem aqui, e aí porque vê a pessoa falando de amor e pensa, me dá uma ajuda aí, me dá uma ajuda financeira, meu irmão, você não... Mas aqui não é um espaço de amor. Aí eu, sim, é um espaço de amor, mas você sabe que é o amor que a gente está falando aqui? Ah, mas aqui não é espaço de caridade, não, caridade, né? Vocês não fazem Pix solidário? Eu disse, irmão, não entendeu, né? Não entendeu a coisa. Não entendeu? Não é que a gente não faça um Pix solidário, só que a prioridade nossa aqui é os irmãos que estão juntos. A prioridade nossa aqui é a pessoa que está junta com a gente. Se a pessoa passou um ano sem falar com você, se é um ano, ela está se virando, né? Tá vendo? Aí, com um ano sem falar, ela aparece. Primeira coisa que ela fala contigo é assim, me dá um dinheiro. Você fica assim, ó. Você fica assim, agora... Não é? Você fica assim, peraí, o que foi que houve? Lembrei daquele programa lá, daquele apresentador, né, que até já fez a transição dele, Silvio Santos, né, que ele tinha um programa chamado Topa Tudo por Dinheiro, né? Aí ele cantava lá, quem quer dinheiro? Aquela coisa assim, né? A pessoa chega assim, um ano sem falar com você, um ano sem te dar um bom dia. Aí quando aparece, você pensando assim, o irmão apareceu, que bom, você querendo a pessoa, pensando que a pessoa te quer, ou quer o teu Deus, não, a pessoa o Deus dela é outra coisa. Ela olha para você e já olha assim pro teu bolso, assim, pra tua carteira, ou então pro teu celular, para ver se tem como mandar uma chave Pix. E aí você fica assim, que é isso? Você se sente assim, né? Comercializado, né? O amor ali é mercadejado, não existe amizade genuína, existe comércio. A pessoa está tão no corporativo, ela está tanto no corporativo, ou está tão envolvida com as necessidades dessa vida, que ela olha para você como um meio de fornecer, de suprir as carências dela, as carências, as ilusões, e que ela acha que vai ser resolvida com a questão monetária, com a questão financeira. Oh, meu Deus. Aí a pessoa fala assim, irmão, é porque você não sabe como fome dói, você não sabe o que é passar fome. Eu sei sim. Quem vê cara não vê passado. Você está me vendo aqui, parece que eu nunca passei fome. Mas, irmão, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é chegar a hora do almoço e não ter o almoço e não ter uma previsão de quando é que você vai almoçar. Eu sei, querido, tá bom. Eu não nasci assim em berços de ouro, como as pessoas pensam assim. Não nasci não. Talvez é por isso mesmo que Deus me chamou para pregar o evangelho. Não que ele não possa chamar quem nasceu num berço de ouro também. Mas todos os que são chamados aprendem a verdadeira essência da generosidade. E aprendem o partir do pão, a comunhão com os que estão juntos. Certo? Pois é, a gente vibra pelo intangível. É isso mesmo. Nossa comuna vibra pelo intangível. É isso mesmo. É isso aí. Então, gente, vamos se achegar. Eu não sei, eu tenho pessoas que têm certas coragens que eu não tenho. Eu não sei se eu tenho coragem de chegar para uma pessoa que eu tô com um ano sem falar com a pessoa, um ano, e quando eu falo, justamente a pessoa que faz um ano que eu não a vejo, a primeira coisa que eu falo, até a oportunidade de ter contato com ela, é pedir dinheiro para ela. Assim, eu fico assim, eu sei lá, eu pediria para outra pessoa, né? Não é, gente? Tem que saber até como pedir, gente. Primeiro faz comunhão, faz amizade com a pessoa. Por que aqui na roda dos discípulos de Jesus, eles vendiam as suas propriedades e traziam o valor e ofertavam? Sabe por que eles faziam isso? Porque eles estavam tendo comunhão com Pedro. Eles tinham amizade com Pedro, eles amavam Pedro. E aí quando eles ofertavam ali, eles não sentiam aquela dor, eu vou ter que tirar o dinheiro aqui do bolso, meu dinheiro para dar para esse homem. Deve ser estranho mesmo você tirar um dinheiro para dar para uma pessoa assim estranha, né? Uma pessoa desconhecida. Ou então uma pessoa que você conheceu no passado, mas você não tem contato com aquela pessoa, e de repente quando a pessoa tem a chance de ter contato com você, é para te pedir, me dá. E ela não quer, não é você.
Ela não quer sua fé, ela não quer seu Deus, ela não quer saber do seu trabalho como irmão, ela não quer a sua comuna, ela não quer nada, ela quer se dane você e a sua igreja, se dane. Eu quero saber só se você tem alguma coisa para me dar aí. Você tem alguma coisa para me dar? O que você quer? Dinheiro, você tem para me dar? E você olha assim, rapaz, é sério mesmo. Você não fala do amor de Deus, você não fala que está aqui para ajudar as pessoas, então me ajude, me dê dinheiro, me ajude. Meu Deus, você não entendeu o mistério aqui. É como foi colocado, a nossa comuna, ela vibra pelo intangível. Aí a pessoa, pior, que se a pessoa estudou pouco, ela vai perguntar, mas o que é isso, intangível? Está falando grego para mim, né? O que é intangível? Intangível é aquilo que não se reduz ao tangível. E o que é o tangível? É o que você está querendo. O que você pega, o que você toca, o que você... Eu quero só o material. Eu quero só isso aqui e dane-se você. Eu não quero depois conversar com você, não. Aí eu falei, olha, então você tem que procurar um outro lugar, sei lá, faz um empréstimo aí, né? Tudo bem, Asline, fica tranquila. Tá? A nossa comuna aqui, como foi colocado, ela vibra pelo intangível. Então relaxa, está tudo tranquilo. Né? Nós entendemos aí, né? Tá tudo tranquilo. Mas vai ficar gravado, né? Depois você assiste aí gravado aí para pegar o raciocínio. Depois quiser comentar sobre a mensagem, a gente conversa, vai lá no bate-papo, tá bom? Tá tudo tranquilo. Então é isso, né? Essa questão, esse assunto é amplo, né, gente? O tempo aqui está passando, o assunto é amplo, mas fica aí para nossa reflexão, Atos, né, dos Apóstolos, como era o espírito da comuna, como era simples. E nessa simplicidade fluía a riqueza do Senhor, o sustento do Senhor. Ninguém nem falava de riqueza, na verdade, nem precisava falar, porque o que acontecia entre eles não era um assunto que se enfatizava riqueza ou pobreza. O assunto enfático aqui era a vibração do intangível, ou seja, o amor de Cristo. Né? O amor de Cristo. Pois é. É aquela coisa, né? É de um lado, é do outro, mas como eu falei, quando nós estamos na vibração do intangível, a rota aqui vai ser outra. A nossa rota, não é, a nossa ênfase aqui não é essas coisas. Nossa ênfase não é isso. Nossa ênfase aqui é outra coisa. A nossa ênfase aqui é o cuidado espiritual. Aí a pessoa, mas também tem que cuidar o material, eu estou com fome. O problema não é isso, querido. Às vezes a pessoa diz que está com fome, mas quando ela fala com você, ela fala como alguém que está com tanta valentia, ela fala como alguém que está com uma... Não, porque, gente, quando se está com muita fome, eu digo que já senti muita fome, sabe o que vai acontecendo quando você está sentindo muita fome? E eu digo, quando eu faço jejum, eu sei disso. Você vai perdendo aquela força na voz. Você vai falando assim, você não fala gritando, você fala com rogos. Você fala com súplicas. Você não fala com aquela petulância, aquela arrogância. Não, isso aí parece que acabou de comer um churrasco, né? Falando com esse vozeirão, essa força na voz. E está dizendo que está precisando de ajuda. Não. Quando você realmente está necessitado, se aproxime como necessitado. Quando você está realmente necessitado, se aproxime como necessitado. Não, porque às vezes a pessoa está necessitada, mas ela se aproxima com uma arrogância, ela se aproxima com o ego dela lá em cima, o ego dela. A gente pensa que vai bater em todo mundo, assim, dá até medo, né? Dá até medo de não ter, né, para dar para ela o que ela está pedindo, porque você fica com medo. Não, vou ter já um ato de violência aqui, porque eu tenho que dar, porque o homem virou uma fera aqui, virou uma fera. Não. Tem uma história, e eu vou falar para terminar essa história, né? Inclusive essa história aconteceu com um sacerdote que ele é de Belo Horizonte, né? Ele é de Belo Horizonte, acho que o nome da igreja dele é Ministério Getsemane. Não sei se ele ainda está vivo, esse pastor, né? É o Jorge, né? O pastor Jorge. Ele contou uma história, eu nunca me esqueci dessa história, né? Que ele disse que ele estava na igreja dele,
E aí terminou ali o culto, estava atendendo os irmãos, e no meio ali daquele atendimento lá com os irmãos, ali na porta da igreja, chegou uma pessoa, tipo assim, como se fosse um morador de rua, né? Só que esse morador de rua, ele era diferenciado, viu? Porque olha o que ele fez. Olha o sentido aqui. Ele chegou e disse assim, pastor, falou bem altão, e todo mundo olhou. Pastor, me dá um dinheiro, pastor, que eu tô com fome, me dá um dinheiro que eu tô com fome. Tô precisando de dinheiro, eu tô com fome, pastor. Se ele estava com fome, né, um prato de comida já servia, né, mas ele queria dinheiro. E o pastor podia ter mandado levar ele, porque tinha uma cantina na igreja, levar lá na cantina lá para ele comer lá. Manda ele comer até encher essa pança dele. Mas não, o pastor pegou, tinha um dinheiro no bolso, ele lembrou que ele tinha, na época, né, 50 reais. Tinha 50 reais. E olha que isso faz tempo, viu? Essa história foi contada, se não me falha a memória, foi no ano de 2007, né? Quanto é que você acha que valeria 50 reais no ano de 2007? Se hoje 50 reais ainda tem o seu valor, né? 50 reais, olha, eu com 50 reais eu faço minha feira aqui. Minhas 50 reais eu faço minha feira, né? Compro um monte de coisa aqui na feira com 50 reais. Agora imagine no ano de 2007, 50 reais era como se fosse o quê? 100 reais? Sei lá, 200 reais talvez, né? Aí o pastor tinha 50 reais. Isso no ano de 2007. Nós estamos em 2026. O pastor tirou 50 reais e deu pro rapaz. Deu para ele. Né? Todo mundo olhando assim. Pastor, me dá o dinheiro, eu tô com fome para ajudar minha família, me dá o dinheiro. Aí o pastor pegou, em vez de ter dado comida, dado uma cesta básica, ele tirou do bolso na hora, até para acalmar aquele homem que ele tá chamando a atenção de todo mundo. Me dá dinheiro. Aí ele pegou, deu 50 reais. Quando o cara, a pessoa lá, o dito cujo, pegou 50 reais que ele olhou e viu que era 50 reais, sabe o que ele fez? Ele pegou o dinheiro, amassou o dinheiro, jogou nos pés do pastor e disse um palavrão, né? Ele disse, aí disse, né? Não dá pra nada. Eu não quero essa esmola, não. Se quer me ajudar, me ajuda direito. Senão não me dá esmola, não. 50 reais no ano de 2007. O que é que você acha? Foi a necessidade mesmo que falou ou foi o ego aí? Ou foi a carne dele que falou? Então, gente, fica essa reflexão aí, né, gente? Fica a reflexão para nós. Que a gente possa desprender mais um pouco. E aqui eu terminei a live falando um pouco dessa questão material. Porque nesse texto, se você for ler em Atos lá 2, você vê que tem essa questão também. Mas a questão, na verdade, que finaliza aqui, a cobertura, a última palavra é a questão espiritual. Não adianta querer usar as nossas desculpas egóicas para apontar erros de pessoas que querem, sabe, que querem estar juntas, crendo que tem aquele espírito de igreja. Não adianta. Eu já vi muitos revoltadinhos falando contra, fala bebê. Mas quando você quer a pessoa, contar com a pessoa para estar com você junto, a pessoa também não está. O problema do revoltado é que o revoltado também não sabe congregar. Ele não tem graça para congregar, ele não consegue ter amor para congregar, ele não tem paciência para congregar, o revoltado, não tem. Não tem, né? Então fica aí, ó, termina o texto aí, Atos 2,44, viu? E todos os que criam estavam juntos. Essa palavra aqui é para a gente meditar. Todos, não tem exceção. Ah, eu creio, você crê? Creio. Pois todo aquele que crê quer estar junto, ou seja, congregando. E tinham tudo em comum. Aí entra a questão material. E tinham tudo em comum. Agora não adianta usar desse texto para fazer, né, acusações, se revoltar, de liberar sua revolta. Já pensou, cara, em 2027, um cara chega para mim e me dá 50 reais me dando. Eu não trabalhei, não fiz nada para ter 50 reais, eu só gritei, dizendo que estava necessitado, o cara me dá 50 reais, e eu pegar os 50 reais e amassar e jogar no chão, e falar um palavrão, dizendo que aquilo não dá para nada. Rapaz, gente, até onde o ego vai, até onde o ego humano vai, né, gente? Então, gente, a gente tá precisando mais de amor, né? Mais é de amor, menos reclamação, menos murmuração, menos falatórios maus das pessoas. Vamos amar, gente. O nosso espírito é o espírito do amor. E quem ama cobre, quem ama não vai, né? Eu citei alguns exemplos aqui, mas sem citar nomes, né? Sem citar, até por questão de ética. São questões, mas a minha oração é que isso gere reflexão na gente. Que a gente amadureça. Que
Que a gente compreenda que a maior riqueza é a generosidade, mas que a gente também entenda que precisamos de discernimento para priorizar o ajuntamento que o Senhor confiou a nós. Ou seja, como ele disse, ama o teu próximo. Quem é o meu próximo? Quem está comigo, gente. Quem é meu próximo? Aquele que está andando comigo, que a gente todo dia se fala, que a gente tem noção de como é que está o outro, né? Não a pessoa que passa um ano sem falar comigo e quando vem falar, fala que não tem nada a ver. Não, que a gente tenha bons modos, né? Eu passar um ano sem falar com você, rapaz, se eu voltar a falar depois de um ano, eu vou falar primeiramente eu vou falar assim, aí amigo, tudo bem? Como é que tá as coisas? Como é que tá a jornada, hein? Já deve ter passado muita coisa, né? Um ano sem se falar, passou por muita coisa. Eu vou me interessar por você, pela sua jornada. Eu vou esquecer, eu posso estar morrendo de fome, vou esquecer minha necessidade, colocar minha necessidade aqui e vou procurar saber como é que tá você, como é que tá seu estado, pessoal. Depois que você conversar comigo, me contar a sua história, tudo, aí você vai perguntar também para mim, e você, como é que tá? Se eu tiver com muita fome, eu vou falar assim, eu tô quase caindo de fome, cara, que eu tô aqui, eu vou contar, e você, não, calma aí. E aí você vê que nessa hora parece que a generosidade, ela flui. Ela flui. Por quê? Porque há amor. Agora, meu irmão, a gente forçar a barra, a pessoa cobrar generosidade, e essa cobrança vem de uma vibração que não vibra na frequência do amor, pô, meu irmão, não adianta cobrar, não adianta se revoltar, não adianta acusar, julgar, dizer que o outro é hipócrita, que o outro prega, não vive o que prega. Não adianta isso, não adianta. Não é nessa frequência que o Espírito Santo opera, não. O Espírito Santo opera onde há amor, e onde há amor, há compreensão, onde há amor, há paciência, onde há amor, há escuta, onde há amor, a vontade de estar junto, juntinho, ó, juntinhos, tá certo? E é isso aí, uma ótima noite para vocês, na graça e na paz. Que o Espírito Santo traga para nós entendimento nessa noite, dessa mensagem, tirando de nós as barreiras que geram confusões, que geram separação, que as muralhas, as paredes da separação caiam por terra e que nós possamos atravessar essas barreiras e nos unirmos e estarmos juntos, conectados no amor de Cristo pelo Espírito Santo, hoje e sempre. Deus abençoe a todos vocês, foi ótimo estar aqui com vocês, ótimas pessoas que passaram e você que pode assistir essa live depois, gravadinha aqui no Sábado Sincero, tá certo? Deus abençoe. Se essa mensagem te edificou, deixa sua curtida, compartilha e que Deus abençoe mais vidas com essa ministração hoje e sempre. Gratidão. Fiquem todos na paz, uma ótima noite, gente. Gratidão.